hoje eles me pediram que falasse um pouquinho sobre a Família da Esperança. Agora, o que é a Família da Esperança? É uma associação dos fiéis, assim se chama, reconhecido primeiro pela Diocese, depois, quando se espalha em outros países, pode pedir o reconhecimento pontifício. Isto acontece em Roma com a Congregação dos Leigos. Esta maneira de se organizar, de se estruturar, de viver, é algo muito novo na Igreja. Antes tinha só as ordens tradicionais, tinha os mosteiros, depois as ordens como Francisco, depois tinha institutos seculares, depois começou os movimentos, o movimento focolar foi o primeiro. Aqui houve uma mudança total no modo de viver, porque antes cada ordem era separado. Os homens, que tinham superior geral, provincial e superior de casa, e as mulheres tinham uma superiora geral, provincial, mesmo se tinham o mesmo espírito, como São Francisco, por exemplo, mas as clarissas e as outras ordens religiosas de São Francisco, tem muitos, cada um tinha sua estrutura, suas superioras ou superiores. Não tinha nada em conjunto. Quando nasceu o movimento dos focolares, aqui começou algo novo. Primeiro eram jovens, as meninas que começaram com Chiara, depois também tinha rapazes e depois tinha famílias. E isto para Roma foi muito difícil. Como fazer? Então existia uma certa tendência de querer colocar a parte masculina com o padre Lombardo, que existia naquele tempo, e a parte feminina com Chiara Lubich. Mas Chiara sempre sentia que não era assim. Depois, para piorar e complicar para Roma, veio também os luteranos, os ortodoxos, protestantes e outras, até mais tarde budistas, muçulmanos e até pessoas sem fé, os ateus. Chama-se homens de boa vontade. E todos eles faziam parte do mesmo espírito. E aqui realmente a coisa foi difícil, mas o Papa Paulo VI, que era um grande canonista, numa conversa com Chiara, pediu que ela abrisse todo o coração dela, e assim ele então entendeu que tinha algo novo e mudou da congregação do clero para a congregação dos leigos. E aqui era diferente, então era possível que também casais participassem do mesmo carisma e outras religiões. Depois nasceu o movimento carismático e veio as novas comunidades, como se chama. São hoje mais de 300, 400 já no mundo. Tem de vários tipos, Shalom, Obra de Maria, do Gilberto, todos são novas comunidades. E nós também somos uma destas novas comunidades. Então, nela existe a possibilidade de ter homens e mulheres casados e até outras religiões. E nós começamos no início, era Nelson, depois Ferdi, Sérgio, alguns começaram, depois veio a parte feminina, Iraci, a Lúcia, depois veio sempre mais, e aqui depois apareceram também as famílias, e a coisa cresceu. Agora, qual é a novidade destas novas comunidades? Numa ordem antiga, você tem que chegar na porta e dizer: eu quero ser franciscano. Então você tem que ter já uma decisão no teu coração. Eu quero viver celibato, pobreza, obediência, quero seguir o exemplo de São Francisco.
ou de Dom Bosco, você vai se orientar, mas tem que se decidir para uma forma de vida. E já com todas as consequências. Depois faça o noviciado, faça a formação, até definitivamente. Mas já entra dizendo, eu quero viver assim, celibatário, pobre, obediente. Nas novas comunidades não é assim. Você pode entrar e dizer, eu quero viver o carisma de vocês. Cada grupo tem um carisma. Alguns evangelizam, outros vivem para os pobres, outros para os menores. No nosso caso, para os marginalizados, etc. Então você entra na família e diz, eu quero viver assim. Estou apaixonado por este carisma. Quero me doar e fazer a minha parte para diminuir este problema e ajudar aqueles que estão dependentes. Agora, se você me pergunta, quer casar ou não, não sei. E não precisa ter clareza quando entra. Se você vai entrar na família, no nosso caso, tem 3 etapas. Primeira, você faz um pacto, onde você diz, eu quero viver a caridade mútua, eu quero dar minha vida por você, pelos jovens, e eles também dão para você, vive este novo mandamento. Isto em geral 1 ano. Depois, quando você sente, puxa, esta vida me faz feliz. Este doar-me aos jovens, os jovens se tornam uma fonte de inspiração para mim. Eu quero continuar. Então você pede, por escrito sempre, um passo para frente. É o compromisso. E você faz o compromisso. Isso significa 2 anos. O compromisso de quê? De ver todos juntos. Eu não vou mais decidir as coisas na cabeça própria. Eu vou ver junto porque acredito, onde 2 ou 3 estão reunidos, Deus está no meio deles. Então você vai decidir todo junto. Depois de 2 anos, você se sente extraordinária. Uma coisa me dá muita alegria, estou contente, isto é minha vocação, então pede fazer as promessas. Prometo viver segundo o carisma, viver em comunidade e viver para esta finalidade. Estas promessas se repetem 4, 5 vezes, depois pode decidir definitivamente. Eu quero por toda a minha vida. Então faz o voto, promessa definitiva. Agora, ao longo deste tempo, pode ser de repente você tem clareza, eu não quero casar. Para mim esta vida é extraordinária, eu quero ser disponível, quero ir no mundo inteiro. Mas um outro, de repente, sente, não, eu encontrei uma menina que faltava na minha vida. Então, nós 2 podemos juntos fazer parte desta família. E é possível. Então, tem toda uma preparação para ver se realmente é uma vocação, este casamento com ela, ou só um sonho. Porque casamento não é resolver um problema afetivo. Casamento é onde 2 pessoas se doam de tal maneira que se santificam. E todas as dificuldades que vêm aproveitam para se santificar. Aquele que talvez sente no 3º, 4º ano das promessas, sente, não, agora eu estou decidido, eu quero viver o celibato. Então ele pode pedir, além da promessa que faz, viver o carisma, pode pedir fazer os votos, a consagração para o celibato. Tem leigos consagrados que fazem os votos privados, dizendo eu quero viver também o celibato.
Outros, talvez, num certo momento, sentem, eu gostaria de ser padre. Então, pode se manifestar e a gente vai ver o estudo, tem que estudar filosofia, teologia, e depois pode ser ordenado. Mas muda nada na missão e na vocação, porque todos têm a mesma vocação, ajudar aqueles que estão presos na dependência, dar liberdade àqueles que estão sofrendo. No fundo, abraçar Jesus abandonado em cada um que sofre. Pode ser como casado, pode ser como consagrado leigo ou como padre. Todos permanecem viver junto, podem ser transferidos para outros países, outros lugares. Agora tem um outro ramo da família da esperança, que são os voluntários da esperança, que também fazem pacto, compromisso, promessa, que também podem ser casados, consagrados ou até ser padres. Qual é a diferença entre aqueles da família da esperança de vida comum e a família da esperança, voluntários da esperança? A diferença é que alguns estão mais disponíveis, então vivem dentro da fazenda, e outros que não podem, por uma outra razão, vivem então fora, mas participam, se interessam, vêm nos retiros e ajudam na Esperança Viva ou em qualquer lugar. Então tem essas duas formas como alguém pode ser membro da família da esperança. Também aqueles voluntários da esperança fazem pacto, compromisso e promessa, até promessa definitiva. Participam na assembleia, participam nas decisões e tudo. Só às vezes não podem estar dentro da fazenda, porque às vezes tem um compromisso. Tem casais que cuidam ainda da mãe, ou tem outros compromissos com os filhos, etc. Mas fazem parte da mesma família da esperança. Depois tem um outro grupo, isso nós chamamos, são os embaixadores da esperança. Eles não têm nenhum compromisso jurídico, não precisam fazer por escrito pedido, mas são aqueles que gostam da obra, que colaboram cada mês com uma quantidade, ou rezam pelos trabalhos que nós fazemos, estão ligados a nós com corpo e alma. São os embaixadores da esperança. Hoje são quase 40 mil que recebem o boleto, que recebem as notícias, participam. É um grupo que, no fundo, não sabemos quantos são. Isso é aberto. E também ninguém precisa saber. Mas quando eu passo pelo país, muitos me dizem, eu sou um embaixador da esperança. Cada mês eu colaboro. Então eles têm consciência que significa ser embaixador. Agora, naturalmente, a gente entra na família até morrer. Então significa a gente tem um compromisso como irmãos. Aqui significa a velhice, os jovens cuidam de quem é mais velho, os doentes, precisamos estudar como fazer. Provavelmente tem que ter depois uma casa para aqueles que são idosos, que não podem mais se movimentar, etc, etc. Mas isso tudo Deus vai inspirando e vamos vendo como fazer. Mas é importante compreender, a família está junto para se santificar em primeiro lugar, e se santifica amando aqueles que estão necessitando, que é a chaga da sociedade, que Jesus abandonado, aquele que perdeu a liberdade, para mim, a pessoa mais sofredora, porque não tem liberdade. Se eu tenho fome, eu posso pedir ao vizinho,
Mas se eu perdi a liberdade, eu tenho que talvez matar, roubar, fazer coisa que eu não quero fazer. Porque a falta da liberdade e a pressão da droga é tão grande. Hoje na sociedade, 80%, 90% dos presos, tudo por causa da droga. E com tantos que eu já falei na minha vida, quase todos me diziam: eu não queria bater minha mãe, não queria roubar minha mãe, não queria matar, não queria roubar, mas a droga me obrigou. Então perdeu a liberdade. E para estes, nós nascemos. Para estes, nosso coração bate e queremos tirá-los para descobrir de novo que a liberdade dos filhos de Deus. Queremos que cada um se torne livre para amar. Se torna livre vivendo sua vocação que Deus colocou no coração. Então queremos dizer a cada um o caminho da verdadeira felicidade. Não queremos enganar o outro. Um dia um político me perguntou e disse: Frei, você não acha que a igreja deveria se abrir um pouco mais, ter um diálogo, ser aberto para a pílula, para alguns casos de aborto, ser mais aberto para o casamento de gays? Por que a igreja se fecha tanto? Por que ela não abre, por exemplo, a mão de relações sexuais antes do casamento? E assim ele fez muitas perguntas. Eu disse: a igreja quer ser sincero com os jovens. Eu não posso enganar vocês, dizer: você pode ter relações, não tem problema. Não é verdade, você não fica feliz com isto. Eu tenho que te dizer o Evangelho assim, assim, assim. E se você vive o Evangelho, você vai ser feliz. Então nós queremos levar a todos a verdadeira felicidade. Se eu permito uma menina: você nesta situação pode fazer o aborto, eu vou enganar ela. Talvez na hora ela diz: obrigado, padre, você me tirou um peso da consciência. Mas depois, se ela não consegue mais dormir, e ela vai lembrar que fez, eu sou depois responsável? Ou mesmo hoje todos querem liberar o casamento dos gays. Eu não posso dizer: ótimo, pode fazer, você sente amor pelo outro, tudo bem. Não. Pela experiência que eu tenho e tantos jovens que eu conheço com este problema, que me disse muitas vezes entre lágrimas: Frei, eu não quis ser assim. Não sei por que eu sou assim. Eu tenho esse sentimento, mas não estou feliz. Claro, só pode ser feliz realizando a vontade de Deus. Então o que eu devo fazer? Não condenar, não julgar, mas ajudar cada um a descobrir a sua vocação, voltar para a sua origem. Por isso nós temos ADI. Fizemos todo o esforço para montar a clínica e agora vamos começar este ano o primeiro curso. Alguns da família da Esperança que terminaram psicologia vão estudar para aprender e para ajudar cada um a voltar para a sua origem. Pode ser na inconsciência alguma coisa aconteceu, como com aquele rapaz que depois morreu afogado no Rio São Francisco. Quanto ele chorava e dizia: eu não queria ser assim. Mas no ADI ele viu que a mãe queria que ele fosse uma menina. E o pai não. Então a mãe educou, vestiu como menina, ensinou ele a falar como menina, e ele ficou dividido. Para agradar a mãe, não perder ela, fez, mas o pai apanhava porque queria que fosse, e assim ele ficou nesta luta sofrendo. E de longe a gente via que era estranho. E quando alguns dos nossos, às vezes também falta caridade, brincavam com ele ou riam, ele com muita humildade dizia: por que está rindo de mim? Eu já estou sofrendo tanto com isto. Toda a minha vida sofri,
Por quê? E depois, quando ele conseguia, através do ADI, descobrir o jeito e mudou, ele começou a se esforçar para assumir sua origem, que é homem. Deus fez ele homem desde de nascer, antes de nascer. E quando ele lutou para assumir isto, quanta felicidade. Devemos arrumar para ele uma professora de autonomia, para ele aprender a falar como homem. Fez fisioterapia para aprender a andar como homem. Quanta alegria ele tinha quando ele viu que estava mudando. Ele ficou depois no Rio São Francisco, Gararu. Ele me escreveu e dizia: Frei, quando eu estou terminando aqui, eu volto, eu vou te ajudar, para você pode ajudar todos os homossexuais, porque eu sei quanto eles sofrem. E eles podem experimentar a mesma alegria que eu estou experimentando, porque encontrei minha vocação. Então eu não posso, como padre, ser tão simples, dizer tudo bem, você se gosta, eu vou dar bem sua casa. Não posso, eu preciso fazer para que cada um seja feliz de verdade. E na família nós queremos que cada um se realize. Por isso, gente, tem todos os meios, também ADI, tem a escola agora de missionário, depois a escola de comunhão, para ajudar cada um a descobrir a si mesmo para ser feliz. Depois, se é para casar, seja casado, se é consagrado, não importa que forma você fazer parte. Ou também alguém volta e diz, isso não é minha vocação. Não importa, importa você seja feliz. Quantas vezes jovens me perguntam, Frei, qual é a minha vocação? Eu sempre digo, eu não sei. Eu não quero manipular, influenciar ninguém. Não quero colocar na tua cabeça você tem que ser consagrado, ou tem que ser padre, tem que ser casado, não. Eu quero dizer a você, ama, e Deus disse, quem me ama, eu me manifestarei. Eu gostaria que você descobre tua vocação de dentro, porque Deus vai te dizendo o que Ele quer de você. E se você descobre aquele que Deus quer de você, você vai ser feliz. Agora, se Deus fez o mundo, por exemplo, homem, mulher, para criar filhos, para se doar, então isso é a vontade de Deus. Eu não posso simplesmente mudar. Eu sei que hoje em dia até falar disto é um pouco delicado, porque até falam de discriminação. Eu não estou discriminando ninguém. Eu quero ajudar cada um para encontrar sua plena felicidade, para encontrar a sua vocação. E a família da Esperança quer pessoas realizadas. E demonstrar a vocês que existe um caminho na igreja, um caminho novo, uma comunidade nova, chama Família da Esperança. Existe um trabalho concreto nas fazendas da Esperança, ajudar aqueles que estão dependentes. Alguns de vocês passaram pela mesma experiência de ser dependente e conseguir se libertar. Outros vêm de outros caminhos. Talvez não tenham dependência química, mas tem dependência de tanto tipo. O egoísmo, toda uma certa dependência. Então, queremos apresentar esta realidade, mas com toda liberdade. Cada um depois pode dizer, gostei, mas eu quero voltar para casa. Sem compromisso com fazenda, sem compromisso com a família. Tudo bem, você é livre. Outro diz, não, eu gostaria por mais um ano me doar numa fazenda. Outro quer fazer uma missão. Outro quer até já se doar na família, quer fazer o pacto. Outro quer não sei que jeito. É livre, totalmente livre. Nós queremos ajudar vocês, cada um encontra a sua vocação. E você seja feliz.
Então eu ficaria triste se você diz, eu fico na família, mas nunca vai ser contente. Deus me livre. Quero ter na família pessoas realizadíssimas. Não precisa ser perfeitos. Cada um entra com todos os defeitos que tem e vamos nos ajudar mutuamente, vivendo o Evangelho, recomeçar, perdoar, isso não tem dúvida. Mas quero que cada um seja feliz porque encontrou sua estrada. É bonito esta fase da vida onde a gente descobre a sua vocação. Então precisa aproveitar. E amar não é só na aula. Também quando trabalha, quando nas reflexões. Precisa ser um estilo de vida onde você faz tudo pensando no outro. Este sair de si é o fundamental. Porque a felicidade, tudo que eu busco, não está em mim, está em você. Se eu faço você feliz, se amo você, eu vou ser feliz. Se eu dou, eu vou receber. Quem dá, recebe. Então precisa quase uma ginástica, uma vira-volta na cabeça, porque o mundo ensinou eu. Você tem que estudar para ser melhor do que o outro, precisa cuidar para conseguir esta vaga e não o outro. Na fila do ônibus você tem que lutar para entrar, senão você fica fora. Então, em todo lugar você é educado, eu. Agora aqui nós dizemos não pensa eu, pensa você, o que você precisa, como posso te ajudar? Você está contente, está realizado, precisa de uma coisa, tem esta dor, o que está acontecendo? Se interessar pelo outro. E na maneira que você vive para o outro, você descobre uma felicidade que o mundo não conhece. E esta maneira de viver te faz capaz de decidir e descobrir tua vocação. Quem é egoísta não descobre a sua vocação. Descobre suas necessidades. Um egoísta pode sentir a necessidade do sexo, vai casar para resolver o problema. Depois não dá certo. Por que hoje 50% se separa? Porque não aprendeu de ver na mulher Jesus e fazer ela feliz. Pensar que você quer domingo passear e não que eu quero. Fazer ela, os filhos, depois felizes. E quem vive assim se realiza. E ela também fazendo isto, então esse jogo do amor faz todo mundo feliz. Mas o mundo não pensa assim. Como pode dar certo? Então precisa aprender um outro estilo de vida, um novo estilo de vida. Por isso, se alguém percebe esse estilo me cansa, não é isto que eu quero, tá? Então, por amor aos outros, diga logo, tchau. Eu vou sair para não atrapalhar. Porque senão você fica de cara feia lá todo dia e não vai, tá? E isso atrapalha todo mundo. Como num barco, se todo mundo vai na mesma direção, remando, o barco corre. Mas se tem lá no meio um que vai sempre para trás, o outro vai para este lado, então o barco vira confusão. É mais importante todo mundo entrar na mesma direção. E quem não quer, eu acho justo, honesto, dizer, não é isto, é minha vocação. Eu quero ficar no mundo, eu quero subir, quero estudar, aprender, ser alguém na vida é legítima, pode, por que não? Não todos são chamados para esta vida louca nossa. Mas quem é e quem quer conhecer, se lança para ver se vale a pena ou não. Para mim é importante, você pode escolher. Mas quem pode escolher? Quem tem várias opções.
Se eu vou na loja, tem 10 camisas, eu posso escolher. Se vou na loja, tem só uma camisa, posso escolher? Não. Então, se você não conhece outro estilo de vida do que só eu, você não tem escolha. Então, vamos viver para, no fim, vocês podem escolher. Isso a gente quer, ajudar cada um a descobrir a sua vocação e ajudar cada um a caminhar para se santificar. Porque um dia eu quero me encontrar com vocês no céu, olhar nos olhos de cada um e dizer, eu não te enganei. Não te prometi nada, senão aquele que o Evangelho promete. Não quero mudar o Evangelho para ganhar não sei o que, não. Quero ser muito sincero com cada um. E a família procura isto. Ajudar cada um para encontrar felicidade aqui e encontrar a vida eterna, né? Isso é importante, né? A vida eterna. Tá bom?